bem-vindos. Bem-vindos a mais uma sessão de Mentes Inquietas em Fabricação, né? Aqui nós estamos trabalhando para nós nos aquietarmos em algumas inquietudes, mas também provocar inquietações, né? Estou aqui com o Dr. Eli Alves da Silva, que é o advogado causídico, né? Como se falava antigamente, né? Advogado. Continua falando? Advogado que milita na área geral, em particular na trabalhista e na empresarial, e aspira outra vez a um cargo na OAB nas próximas eleições. A nossa querida e mais importante peça aqui do trio. Que eu sou a única mulher. Né? A Marlene Monteiro da Silva, que também é uma psicóloga de atuação e psicanalista de uma atuação longa na área da saúde, né? Ela trabalhou até muito recentemente no Hospital das Clínicas, na área de gastroenterologia, clínica e cirúrgica. Particularmente foi quem organizou e iniciou o trabalho de psicologia em cirurgia bariátrica, né, e entre outras áreas. Eu mesmo, Afonso Souza Júnior, coloproctologista do Hospital das Clínicas, né, com a área de atuação em quase todas as sub-áreas da coloproctologia, mas ainda trabalhando no Hospital das Clínicas com alunos de graduação, pós-graduação, residentes e participando da assistência também. Mas mais importante do que nós três juntos, né, está aqui a doutora Beatriz Dias Lorenzini, ou seria Lorentini, né, no original, mesmo. que lida em várias frentes com a questão da violência, né? Ela é psicóloga, psicanalista, né? Psicodramatista, desculpe, né? E é docente no Instituto Sede Sapiense e tem algumas publicações em livros que vale a pena serem vistos, né? Um deles é a violência de direitos de crianças e adolescentes, né? Existe uma cartilha também dirigida por ela. E os projetos envolvem basicamente, né, um universo que é a questão da violência doméstica, em especial contra a criança e adolescente, né? Mas para a gente saber com mais detalhes o que é tudo isso, né, como ela mesma conta para a gente. Uhum. Então, sou Beatriz, né, psicóloga. É uma alegria estar aqui hoje, podendo estar trazendo esse tema que é super atual e urgente, né? A gente faz mesmo cuidado de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica no CNRVV, que é o Centro de Referência às Vítimas de Violência no Instituto Sede Sapiense, né? Então, a gente fala da violência física, da violência psicológico-emocional, da negligência, da violência sexual e também da violência online, né? Então, a gente junta todos esses momentos e participa de cursos, formações, né? Quando alguém precisa, né, de alguma orientação mais próxima, tanto em escolas, CCAs, né, abrigos. Então, a gente está sempre levando essa mensagem nesse sentido de passar uma linguagem mais acessível, de um conhecimento onde a gente consiga passar uma cultura de conhecimento mesmo, onde todo mundo, né, é uma tristeza a gente ter que falar que lida com todos esses, né, esse panorama, mas, ao mesmo tempo, como a gente já tem essa especialidade de muito tempo, a gente consegue chegar com uma linguagem mais acessível, onde a gente vai tentar trabalhar essa relação familiar, né? Porque a gente sabe que a paz começa em casa. Então, o melhor é a gente tentar levar uma cultura de paz e trabalhar relações familiares no sentido de tentar levar, quem sabe, uma saída amistosa para esse cuidado e proteção. Pode falar assim, pode parecer estranho, né, a gente falando de violência, mas a gente sabe o quanto é possível isso acontecer, principalmente nos trabalhos preventivos que a gente faz na comunidade e nos vários outros cenários que a gente é convidado também a participar. Como é esse trabalho preventivo?
Você faz na comunidade? Então, esse trabalho preventivo ele já acontece há mais de 20 anos, né, no Instituto Sede Sapiência. Então, a gente vai com um projeto mesmo já construído e a gente tem uma didática que a gente não começa logo falando, né, da situação da violência. A gente começa numa linha geral falando de outros temas que aproximam a violência até que a gente consegue que a comunidade permaneça nas oficinas e a gente traga, né, essa questão da violência em si, assim, e eles conseguem vivenciar isso com muito mais, assim, conhecimento, né, porque eles vão formando camadas de conhecimento até que a gente consiga falar da violência de uma maneira que eles também se tornem multiplicadores e tentam, de certa forma, também, além de trabalhar a comunidade do entorno, também modificar as relações em casa e observar quando a violência está acontecendo e fazer a denúncia quando necessário, né? Óbvio que quando o trabalho acontece, se é importante uma denúncia ou como as coisas vão acontecendo, aí vão acontecendo os protocolos de cuidado e proteção que obedecem uma linha, né? Não é assim uma coisa também que seja... Lógico que quando a violência, né, já está ali explícita, tem toda uma saída, mas a gente busca fazer esse paulatinamente, todo mundo participar, todo mundo vir como um agente multiplicador das boas ações. Como chega até você essas pessoas, ou vocês que vão atrás, como que é? Porque existe lá no Sede Sapiense um lugar próprio, né, que é um centro Sim, mesmo, para poder estar recebendo, né? Como essas pessoas procuram vocês? Então, antigamente acontecia até procura espontânea, né? Hoje, com o SPVV, já é um serviço ligado à política pública e à prefeitura. Então, tem que passar pelo Centro de Referência da Assistência Social, aí eles fazem os encaminhamentos, né? Esses encaminhamentos são assim, havia demanda espontânea, agora tem a demanda espontânea continua, né? E essa demanda referenciada, vamos por assim. Isso. Essa demanda referenciada é porque a Secretaria da Assistência Social é procurada ou existe um mapeamento e uma busca ativa? Pode ter um mapeamento e a busca ativa, né? Que não é tão comum, mas geralmente já vem de uma denúncia, né? E aí passa pela Secretaria de Assistência Social e eles fazem os encaminhamentos para os há uma denúncia. Isso, Às vezes, o ponto sim. Inicial, na verdade, a nossa dúvida é se o ponto inicial é um evento. Isso, a situação, assim, elas acontecem de várias formas, tanto que a gente sabe que muitas vezes, assim, pode ser que haja ou não a denúncia, mas há o fortalecimento para que tudo isso aconteça, porque a rede, ela é uma rede coesa, assim, pelo menos a gente procura entender que seja assim, né, e que os serviços sejam utilizados e que a própria população também, utilizando, né, a rede de proteção, que os serviços referendados tenham um funcionamento de uma comunicação entre eles e onde essa proteção efetiva aconteça, né? Então, é um caminho, assim, já construído, existe uma rede, né? Então, por exemplo, a principal entrada que todo mundo coloca é o Conselho Tutelar, né? Que deveria, porque quando está no Conselho Tutelar, o que acontece? Ainda não judicializa, né? É possível você ainda fazer outros encaminhamentos. Quando chega na vara já de infância e juventude, já tem uma questão que já passa para judicialização. E nem todos os casos, lógico, casos de violência, assim, né, que são daqueles que não tem nem como ter outros tipos de encaminhamento, óbvio que já precisa existir uma denúncia. Mas alguns casos, né, podem ter outros encaminhamentos e com a mediação do Conselho Tutelar, que é o que é tentado, o conselho, talvez tentar um caminho, né, que possa ser um caminho que não seja exatamente a judicialização, porque os tratamentos ou assim, os acompanhamentos feitos no SPVV, hoje ele é um acompanhamento psicossocial, né? Porque o atendimento psicológico mesmo está mais voltado, né, para essa rede da saúde, onde o atendimento psicológico mesmo deveria estar acontecendo. Os SPVVs, eles acontecem numa linha desse atendimento psicossocial, que é a entrada do caso, né, onde se tenta organizar um pouco a vida
dessa família, né, ou o entorno dessa criança e adolescente, e aí já e não, por exemplo, né, tenta primeiro isso para depois, constatando que precisa de um atendimento psicológico, aí já faz outros encaminhamentos na rede. Então, é uma outra porta de entrada também, entende? Hoje já está muito especializado na cidade de São Paulo. A criança é violentada, ela não vai procurar nunca, né? Muitas vezes ela não chega nem a falar para os pais. Quem que a denuncia? Ou que denuncia que teve um abuso? Não, ela pode manifestar que está acontecendo. Se for pequena, não. Não, quando é muito pequena, não. Mas, assim, se o entorno... É óbvio, por exemplo, a mãe pode... É uma pessoa que pode... Ela pode fazer uma... Como é que a gente pode contar da criança muito pequena? A criança muito pequena, ela vai apresentar sintomas físicos, né? Que quem está no entorno pode estar observando ou não. Mas, por exemplo, uma criança muito pequena passou por violência sexual, passou por um exame físico. Quem examinou essa criança, né, um médico, um enfermeiro, constatou que essa criança... Né, constatou nos genitais da criança que ela passou por situação de violência. Aí é uma entrada feita pela saúde. E aí a saúde vai fazer todos os encaminhamentos necessários. Eu acho que pode ser, se não é a própria mãe porque não consegue fazer essa denúncia, mas muitas mães, né, aparecem como aquela que leva o filho também, né, para esse socorro, mesmo que ela, às vezes, num primeiro momento, tenha negligenciado ou não tenha conseguido observar todo o histórico da criança, porque a gente sabe, muitas vezes, né, essa violência é uma violência que se repete, né, a mãe, muitas vezes, ela também pode ter passado por uma situação de violência, ela não consegue identificar que aquele filho está passando, ou a filha, por situação de violência, porque é toda uma situação que passa por gerações, né? Não é uma coisa assim que, agora, quando acontece um episódio de violência, é a situação, né, e que ela veio à tona, aí, a partir dali, vem né, uma constatação e um histórico que vai passando por uma linha do tempo, assim. Eu tenho até um exemplo, por exemplo, tinha uma criança que tinha passado por situação de violência sexual, né? A mãe levou a menina para o atendimento. E o que acontece? Durante o atendimento, também é aberta a possibilidade dos responsáveis estarem em atendimento. Então, nesse grupo que ela, como responsável, estava, foram tratando também situações da família, falando de todo o histórico, de como tinha acontecido. Ela se tocou da própria história. E aí ela deprimiu. Deprimiu, mas só vivia ela e essa filha muito pequena na casa. E quem tinha que dar os remédios, né, psiquiátricos para essa mãe era essa menina muito pequena. Então, pensando numa rede de proteção, a gente falou, quem poderia estar ajudando essa criança a dar o suporte para a mãe que não dava conta mais dela mesma, né? Porque olha o que aconteceu, o atendimento acabou chamando a história desta mãe à tona, né? Então, chamamos a avó, a mãe desta mãe, para poder ajudar a neta a cuidar da filha que estava, né, deprimida. Quando ela chegou, o ambiente acolhedor, a conversa, o jeito que as coisas vão se processando, a primeira coisa que essa avó conta é que ela passou por violência sexual. Então, já era a terceira geração. Então, assim, né, entendendo um pouco tudo isso, é uma situação que a gente vai... Quando tem o episódio que vem à luz, né, aí toda uma pesquisa, que pode ser a primeira situação mesmo, né, e a mãe ou quem está no entorno não tinha essa percepção, né, e às vezes o abuso dura anos em seguida, né, então é toda uma construção de um conhecimento e que muitas vezes a pessoa vai se dar conta depois de um tempo, né. Às vezes a pessoa passou por essa situação da violência, mas é tão particular essa situação da violência que até tem autores, né, como o Tilman Furniss, que faz essa descrição de que a pessoa sai do próprio corpo quando essa violência tão aviltante está acontecendo. Então, ela depois não tem um registro físico de que as coisas aconteceram e até uma forma de se proteger é esquecer da situação. Dá um branco, tipo de um branco, isso, né? E aí ela vai se manifestar de várias outras formas. Exato. Né? De várias somatizações também psíquicas, né?
professora Beatriz, elencou uma família com 3 gerações com mesmo tipo de violência. Sim. No começo, a senhora disse que existem vários tipos de violência, né, inclusive a cibernética, que é o assunto deste grupo de apoio, né? O tipo de violência, se for verbal, se for sexual, se for a inteligência, como a senhora disse, ou se é cibernética, tem a ver com uma cultura familiar, porque estou vendo 3 gerações com o mesmo problema, ou esses eventos ocorrem de uma forma ou de outra nas famílias? Não, tem a ver com a cultura familiar, né? Óbvio também, mas tem a ver com a violência social também, né? Todas as questões que as pessoas atravessam, né? Voltada à má distribuição de renda, né? O jeito que as famílias se organizam. E muitas vezes a própria criança pode ser uma criança objeto, né? Porque na violência, por exemplo, presencial, né? A violência pode ser com toque físico, né? Ela pode ser só com toque físico ou não, né? Com contato físico ou sem contato físico. Então, na verdade, é uma cultura que acaba entrando num sentido de que o que a gente nota, não só uma cultura, mas um jeito de se expressar na vida, e também a gente não pode esquecer das doenças que fazem parte de todo esse percurso também, né? Mas hoje eu noto o seguinte, fazendo todo esse trabalho, mesmo no mundo virtual, do mesmo jeito que a gente quer aqui proteger, tem o outro lado, né, que são dos abusadores e dos aliciadores, eles também possuem uma rede, sabe, muito coesa de informação. Então, do mesmo jeito que a gente protege, eles também vão dizendo um para os outros como que eles conseguiram aliciar aquela criança, quem está em situação de vulnerabilidade. Porque você vê, tanto na violência sexual, às vezes a criança é abusada pelo pai, pelo padrasto ou pelo tio, mas às vezes eles mesmos, né, dá uma impressão que eles se comunicam que aquela criança está em situação de vulnerabilidade, já conseguiu abusar sexualmente dela, e como ela não tem todo o código, né, para se expressar, porque, na verdade, essa fase do desenvolvimento, você precisa depois ter... a maturidade vai fazendo a gente conseguir se expressar melhor em relação ao que está acontecendo, né? E ela passa por ameaças, né? Muitas vezes é uma pessoa que ela gosta, de confiança na família. Geralmente, você falou, né? Pai, tio e... Isso. E que ajudam, e que tem aquele vínculo afetivo com aquela criança ou aquele adolescente. Então, na verdade, ele fala, eu estou te ensinando coisas muito importantes. Quer dizer, eles tiram aquele cenário da violência. E a criança, muitas vezes, acha que é até comum, que acontece em todos os locais, com todas as pessoas, em todas as casas. Ela só vai conseguir diferenciar quando ela está se relacionando com o outro, e nas outras casas ela consegue observar que não é assim que os relacionamentos acontecem, né? Então, aí é que vem, ela, de certa forma, pode encontrar um código linguístico para expressar tudo que aconteceu. Tanto que o processo de psicoterapia, ele é bem longo, né? Então, não é uma... E quando a psicoterapia, então, acontece em grupo, melhor ainda. Porque ouvir o depoimento do outro facilita com que você... né? Aquele exemplo daquela mãe que eu contei que deprimiu. No grupo, ela foi ouvindo os depoimentos, óbvio, ela tinha o espaço dela também para fala, mas ouvindo os outros, ela foi... também se encontrando com a própria história de vida e entendendo que passou por violência também, né? O psicodrama acelera também esse processo? O psicodrama acelera, né? Porque você vai fazer as dramatizações, e é muito interessante. As próprias crianças, sabe, tanto os familiares quanto as crianças, eles conseguem entrar nos papéis, né, que são sugeridos, e como a gente abre o campo, né, para manifestações mais assim presenciais e do momento. E a verdade é essa, né? Nós que estamos com essa proposta de fazer uma rede de proteção, de cuidado, né, do ser humano, isso em nós, né, vocês que estão aqui já fazendo podcast também, eu acho que já desperta nas pessoas, né, que a gente tá para esse lado, né, do cuidado e proteção. E aí abre essa chance, né, da pessoa perceber quem cuida, quem não cuida. E a referência de quem cuida, ela é muito importante, porque muitas vezes quem passa por situação de violência está em um cenário que todas as pessoas são violentas. É essa base, né, infantil, que acho que é a principal, né, arma para
para depois, né? Sim. Eu queria fazer só uma pergunta, uma colocação, que é o seguinte. Na experiência sua, percebe-se que isso ocorre, essa violência, na classe social mais baixa, ou isso também ocorre na classe média e classe alta, porém a classe média e classe alta é menos exposta a isso? Então, Pode falar. acontece em todas as classes sociais. A igualmente. superexposição é igual. Igualmente. Porque, na verdade, é o código linguístico, né? Por exemplo, quem vai fazer as denúncias geralmente é uma classe menos favorecida, que procura a polícia, faz uma denúncia, faz até os caminhos usando a rede de proteção, porque é por conta, né, é ali que vai encontrar um socorro mais evidente. E muitas vezes também é óbvio, a gente sabe, quando entra na família essa conversa, muitos não procuram o serviço mais. E também a facilidade de encontrar o serviço, que a gente tem que favorecer, é como no transporte eles vão chegar a esses lugares também, porque muitas vezes estão em locais que não oferecem toda a rede de proteção possível para eles poderem contar com os profissionais, né? Então, na verdade, a gente lida com essa violência estrutural que ela também toca muito a quem quer, de certa forma, buscar um atendimento, mas não vai contar com todos os recursos, né? Entendi. Isso nós estamos falando da violência sexual na criança. Mas a doméstica mesmo, aquela que apanha, que é obrigada a trabalhar e que, né, que sofre também, né? E que se não fizer tudo direitinho, ou se não estiver na rua pegando dinheiro dos mais pobres, mais desfavorecidos, menos desfavorecidos, né? Como que fica isso? Como que vocês lidam com isso também? Então, a violência física é também muito aviltante, né? Porque você vai usar da força física para disciplinar. E por exemplo, tem até aquele caso clássico, não sei se vocês conhecem, do Renato Melo Martins, né? Ele até virou depois um consultor, né? Falando da história dele, contando. Acho que ele chegou a ou trabalhar com a Unicef ou com a ONU, né? Ele escreveu até um livrinho, né? Que chama Nascido de Novo. Ali é um caso clássico da violência física mesmo, né? Ele apanhava e era diferenciado dos irmãos, era o único que apanhava na casa, era separado. E a mãe batia nele mesmo, assim, diferenciando ele, fazendo situações, assim, muito complicadas para a vida dele. Tudo que ele fazia, nada era não sei por qual motivo, ele mesmo ficou se perguntando muito tempo por que ele foi pego como aquele alvo predileto, né? Então, ela separava ele e colocava no banheiro gelado, aí jogava água fria, ele ficava lá separado, nunca tinha muita convivência. A comida que ele comia na casa era também o resto do que sobrava do prato dos irmãos. Ainda da mãe em cima da criança. Punha uma vasilhinha no banheiro e ele tinha que comer sem garfo, sem colher, sem nada, assim. Ele fala, eu comi igual um cachorrinho. Chegou a furar o palato dele com garfo quente. E aí ele teve que fazer toda aquela cirurgia, sabe, das pessoas que já nascem com a questão do lábio leporino. Uma reconstrução provocada, né, por uma violência tão aviltante, né, entre outras coisas, né, de situação muito difícil. E a gente vê isso acontecer, né? Já chegou em atendimento para nós um menino completamente mordido, né, e ele relatava que tinha sido mordido pela mãe, marcas de dente mesmo, né, pelo corpo. Então, imagina, é uma violência assim. Porque ela não deveria começar dentro das casas, né? Porque à medida que começou, aí ela só escala para situações mais, assim, humilhantes, né? Agora, desculpa, no caso aí desses exemplos, quer dizer, isso também são pessoas fora do normal, né? Sim. Quer dizer, são pessoas que realmente já têm uma doença psíquica. Doença psíquica, exatamente. Que, na realidade, isso daí são, lógico, dizer que é exceção dentro desse contexto, tá? Mas, no que diz respeito ao dia a dia, as coisas são facilmente identificadas ou realmente depende muito
da angústia de quem está envolvido nisso para poder levar ao conhecimento das autoridades? Não, pelo sintoma físico é facilmente identificado, mas na questão do Renato, por exemplo, o Melo Martins, ali no relato que ele traz, ele conta que ia para o hospital, mas a mãe falava, não, ele é um menino muito arteiro, ele caiu, né, não foi eu que bati. E, na verdade, depois que fizeram todos os raios-x no corpo dele e viram a quantidade de fraturas que ele tinha, foi aí que tomaram providência, né? E no comportamento da criança e o jeito que ela se manifesta, logo aparece. O fato é que, às vezes, o entorno, né, quem está na família e... né, aquele que, por exemplo, faz a denúncia, ele depois vai ficar visto como vilão, porque ele vai tirar a convivência familiar e tem toda a questão, né, financeira, né, dentro da família que vai, né, se o agressor é aquele que financia tudo ali dentro do grupo familiar, então, na verdade, vai ter um afastamento e aí modifica toda a questão dentro da casa, né, voltado às questões financeiras. Então, aí o que às vezes por exemplo, nunca é uma dinâmica única, né? Então aqueles que estão vendo que o outro filho apanha, às vezes também não concorda, mas ele fala, se eu for denunciar a violência com relação ao meu irmão, a violência vai passar toda para mim. Então tem um mecanismo de defesa ali entre, sabe, aquele núcleo familiar, né? Que, ao mesmo tempo, tem que buscar ajuda, fazer o cuidado, mas medida... tem medo. Tem o medo, né, que é um dos fatores principais, ele faz as pessoas mudarem de comportamento, né? Então tudo isso Eles ficam mexe... acuados, como se fosse realmente uma coisa que proibida de poder mencionar ou falar. Mexe com todo o núcleo familiar e mostra para toda a sociedade, e que todo mundo precisa enxergar mesmo, para colocar essa conversa ao vivo em cores, toda a família precisa de atendimento que vai acontecer primeiro individual para cada um, depois, se houver possibilidade, vai para grupo, entendeu? Para reconstruir os laços e, quando não é possível, ter a possibilidade de uma biografia para cada um possível. E cada família, né? Respondendo o que ele falou, se é algum problema psicológico anterior, não dá para dizer. Porque essa mãe específica, parece que ela escolheu uma criança para agredir, né? Colocando uma raiva muito intensa nessa criança. E só nessa. E só nessa. Então, parece que existe alguma coisa maior, mas nem todas são assim. Muitas vezes a criança está lá para poder sustentar essa mãe ou sustentar essa família também, né? Uhum. E acaba sendo obrigada, né, a se vender praticamente, ou então realmente a sustentá-los, e a família acaba impondo isso, batendo, castigando, que é a prostituição judiando, infantil, que é a prostituição, né? Que é quando eles colocam a própria criança para venda. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. E existe algum treinamento, algum tipo de instrução, que eu diria, pedagógica para os agentes de saúde, para ter um olhar diferente para esses casos que chegam até eles, seja enfermeiro, seja atendente, seja recepcionista, então, tá para que, exemplo do que você disse, a respeito de que a mãe justificava uma coisa ou outra. Eu vi na televisão essa semana exatamente uma situação dessa, onde a criança chegou morta no hospital. E aí foi-se verificar e realmente a mãe e o pai que mataram a criança de 3 anos, né? Então, veja só, mas por quê? Porque, em princípio, até da forma em que a coisa aconteceu, a causa-morte em si, seria uma causa-morte natural, que poderia passar batido, tá? Mas, em função, acredito, do agente de saúde, que foi um pouco mais detalhista, acabou percebendo que aquela situação estava muito mal contada. E aí comunicou-se à polícia, a polícia começou a fazer interrogatório da mãe, e a mãe começou a cair em várias contradições, e no final os 2 foram presos, né? Então, quer dizer, eu acho que um foco capitalizador desse tipo de situação também está lá na rede hospitalar. Quer dizer, porque, lógico, se o sujeito chega num ambulatório médico e com vítima de um tiro, lógico que vai ser comunicado à polícia para saber de onde veio aquele tiro, né? E aí já começa a ter uma situação de foco diferente.
A mesma coisa com relação a esse tipo de situação. Porque realmente esperar, a meu ver, esperar que alguém da família venha denunciar, tem todo esse espírito de corpo e de dependência, né, do ponto de vista material, porque realmente ninguém, no bom sentido, quer dizer, ninguém vai colocar sua cabeça a prêmio, tá, diante de uma situação de irregularidade em função das consequências que ele vai ter. Mas, a rigor, quer dizer, se a coisa fosse bem estruturada do ponto de vista familiar, desculpa o termo, mas dane-se quem vai sofrer as consequências. A situação realmente é essa, tem que ser denunciado e cada um que vai cumprir o seu papel pela responsabilidade que tem. Então, eu vejo que essa questão dentro das unidades de saúde é que realmente teria que ter esse tipo de preocupação, né? O que a gente, lamentavelmente, percebe é que, em determinados momentos, não se dá atendimento nem pela causa principal que foi levado aquele paciente para a unidade de saúde ou para o hospital. Imagina se vão se preocupar em, de repente, entrar no detalhe, até nesse ponto que você está levantando. Então, realmente é uma situação extremamente complexa de identificar, portanto, é realmente louvável esse tipo de trabalho que vocês fazem, porque realmente é algo que é um trabalho de sacerdote, porque realmente se for simplesmente fazer por fazer, passa batido muita coisa, porque estaria ali cumprindo a sua obrigação profissional, né? Mas não tendo a eficácia que deveria ter no resultado final, né? Você falou tudo, depende muito também de cada profissional, né? Sim, tem tido formações, por exemplo, a prefeitura, né, o CNRVV está envolvido numa formação, né, para várias regiões da prefeitura. Lógico que não atende todos os profissionais ainda, né? E deveria também acontecer uma formação mais específica e também dessa prática como a prevenção, né? Porque o que eles precisam é de bastante profissional que vá corpo a corpo na comunidade. Porque se Quando você fala comunidade, nós estamos falando da favela. Sim. Não só da favela. Não, então... mas comunidade é a comunidade mesmo, geral. Tá, não, em geral. Não se está falando em favela. Agora também, né? Também, mas... eu acho assim, eu falei mais pensando nesse sentido mesmo, né? A gente procurar... Porque é o trabalho mais efetivo nesse sentido, das pessoas irem também se conscientizando, porque por mais que a gente fale, acontece em todas as classes sociais, há vulnerabilidade maior, mas hoje a gente vê que não, né? Porque o mundo virtual trouxe para nós uma outra perspectiva, mas a vulnerabilidade maior, né, é nas classes menos favorecidas para esse conhecimento de cuidado e proteção. Sim. Mas, por outro lado, hoje a gente está vendo que houve um descolamento mesmo dessa coisa de um conhecimento mais efetivo e um cuidado mais pautado mesmo, né, nos direitos humanos, pensando no desenvolvimento da pessoa humana, qual idade é mais adequada para determinadas atividades diante do desenvolvimento da criança. Aconteceu agora uma situação que mais ou menos as cartas estão todas embaralhadas, né? E a gente precisa ter uma reorganização, mas essa reorganização vai acontecer com toda a sociedade, pegando todos os níveis, todos os espectros e todo mundo participando. Se a gente quiser efetivamente uma resposta diferente diante dessas situações, não dá para ficar ninguém de fora. Mas a gente pega realmente como profissional, e eu como profissional da psicologia, eu sempre peguei pacientes com abusos sexuais ou com violência, realmente, até internado no Hospital das Clínicas, colocaram uma criança, logo no começo da minha formação lá no hospital, que a mãe deu soda cáustica para a criança e foi parar lá no HC. Isso, de repente, é negligência, descuido, né? Outro tipo de violência. Deu para beber. Não, foi intencional, não foi... Não, mas acontece isso mesmo. E a hora mesmo eu percebi isso, junto com a violência física, não é? E eu que percebi isso, comecei a chamar um, chamar outro, a falar para vamos chamar os médicos lá, não só médicos, assistente social, todas as pessoas ligadas, daí eles entraram em contato com advogado, para poder realmente a criança saiu dessa família. Mas os médicos, só interrompendo um pouquinho,
os médicos de urgência, eles sempre têm um foco de que pode ser violência familiar. Eles podem ser até omissos às vezes, mas de modo geral estão atentos e alertas para a denúncia. Então, a omissão em serviço de urgência, principalmente do serviço público, eu não tenho esse número, eu acho que é uma situação não comunicar, acho que é uma situação pouco encontrável. Não, eu não diria não comunicar, eu diria não identificar. Então, está todo mundo suspeitando. Tá. Né? Todo mundo. É a segunda vez que veio um pronto-socorro nos últimos 3 meses. Foi a mesma equipe que atendeu. Já acende uma luz da suspeita. Claro que é uma suspeita. Isso vai merecer investigação. É suspeita de qualquer jeito. Atendendo pacientes mesmo, eu já começo a suspeitar de muitas coisas. E não importa o nível, tá? Sim. Não importa. A gente começa a suspeitar que existe alguma coisa. E você vai a fundo, você vai encontrar. Não é fácil falar. As pessoas não têm essa habilidade de falar dessa dor, dessa angústia. Mas demora um pouco, mas acontece. E a gente também estiver naquele olhar mais voltado da alegria de viver, né? Que também não mensura em teste nenhum. Você está vendo que a pessoa mudou de comportamento, que ela tem um cansaço excessivo, que não manifesta, né? Estar bem com ela mesma, principalmente uma criança e adolescente, né? É o verão e a criança chega com aquelas roupas aqui, sabe, vestidas, que tampa o corpo inteiro. Quer dizer, alguma pode ser que ela, de fato, não tenha uma roupa mais fresca, mas uma pergunta de esclarecimento, se você se aproxima para perguntar corriqueiramente do que pode ter acontecido. Tá acontecendo? Crianças que ficam dormindo na carteira, né? Aparece que eu já passei por uma situação de uma criança, por exemplo, num trabalho preventivo que eu fazia ali na Praça da Sé, que o menino saiu do trabalho com o CCA, que era oficinas de prevenção, passou ali pela praça, recebeu algum alimento ou comprou alguma coisa envenenada, ele comeu aquela comida, chegou na escola, ele sentou, já bateu a cabeça assim na carteira sem vida. Nossa. Alguma comida que ele recebeu no caminho, entende? Então, Entendi. as coisas, elas são assim... detalhes, né? Detalhes. Mas, e nos casos de violência também, a sociedade precisa se preparar e estar pronta para enxergar esses detalhes e não ir nesse caminho que a gente está contando, né? Nessa rede que eles também têm muito coesa, que um passa notícia para o outro da vulnerabilidade, de como vão conquistando as coisas e foge desse cuidado maior. A proteção pelo mal, né? Por isso que é tão importante esse podcast, nós gostaríamos que falasse, porque as pessoas pensam que é um caso ou outro, sabe? Que de fulano, ciclano que bateu, que sabe que morreu a criança, mas que isso, pela estatística, você tem um número de estatística aí, deve ser muito alto, né? Então, tem bastante coisa. Por exemplo, até a gente falando, apareceu há pouco, né, essa coisa dessa lei, né, de 1904, aí, a lei do estupro, que eles estão falando Isso. aí, né? O PL, né, 1904, né? Então, até trouxe uma reportagem dizendo que 156 estupros de vulnerável acontecem por dia no Brasil. Quantos? 156. Né? E é uma estatística diferente das que eu tinha ali na página da Chaya do Rude, né? Porque a gente também teve uma coisa meio embaralhada nessa coisa do IBGE, né? Essas coisas de todas as notícias como... não está naquele ritmo que sempre teve. Então, os dados vão aparecendo meio... Isso talvez né? um estupro, sabe, um pouco Mas mais agora- violento. Então, de gravidez de 13 mil menores de 14 anos. Imagina, acontece também, né, anualmente. Então, quer dizer, olha só a situação, como ela está, e por isso que a gente toma até susto, né, com aquela manifestação, né, as pessoas indo para a rua daquele jeito, sem ninguém ter chamado, porque foi uma situação, né, de trazer essa criança, ela estava tendo, né, o adolescente, ou quem fizesse, né, a situação do aborto, né, eles estavam tendo penas maiores até do que o próprio estuprador, né, então, Sim. imagine, né, assim, vai ficando, é o que a gente está sentindo também, cuidando, né, e por isso é uma bandeira que a gente tem que ter afinidade, não abandona, né. Eu queria só voltar um pouquinho, Sim. mas para não perder a oportunidade. Quando se vai a campo, quando nós estamos falando de comunidade, e quando a gente fala em comunidade, eu quero considerar como se fosse um distrito, como se fosse um bairro,
não necessariamente na favela, Sim. propriamente dito. Existe algum tipo de posição refratária das lideranças dessas comunidades? Não as lideranças de bairro, mas lideranças que eu falo do crime organizado propriamente dito. Tá? Por quê? Porque se existe uma certa proteção dentro da própria família, tá? Proteção no sentido de não querer se manifestar, ou não querer denunciar. Também para a comunidade em si, não é interessante que aquilo venha à tona para não chamar a atenção da polícia. Tá? Então, esse tipo de coisa, você percebe que existe, ou isso é como quando acontece algum crime nesses locais em que impera a lei do silêncio, ou seja, ninguém fala, ninguém viu, ninguém sabe. Né? Então, das experiências que eu tive, a gente sempre chegava com projetos já locais para a gente poder fazer o trabalho e, óbvio, que atingir esses, né, esses núcleos mais sensíveis voltados a essa questão, né, da milícia ou do tráfico, porque as pessoas mesmas falavam, né, que às vezes tinham dificuldade de participar. Hoje, nas capacitações, tem gente dizendo que se fica no olho ali do furacão e recebe ameaça, é muito difícil, tem que mudar de região. Porque fazer esse tipo de trabalho não é tão simples assim. O fato é que a gente tem que criar muito mais política pública e na hora que aparecer algum tipo de situação de maus tratos com a criança e adolescente, não é uma pessoa que denunciou, é a comunidade, é a sociedade brasileira que não concorda que a criança seja maltratada. Tem que ser, assim, mais quantidade de pessoas, para não ficar uma que detectou, por exemplo, naquela situação de ser a pessoa que vai ser ameaçada, porque ela tem todo... né, a vontade de fazer o trabalho, de fazer as denúncias, de olhar que aquela criança está passando por maus tratos, querer dizer que aquilo está acontecendo, mas muitas vezes esse tipo de situação ele vai acontecer. Agora, se a gente cria várias comunidades que dizem eu não concordo, não é aquela pessoa que denunciou, somos todos nós, né? Então, como que a pessoa vai achar uma pessoa? Lógico que eles acabam, às vezes, né, elegendo alguém que possa ter feito aquela denúncia, que é aquela pessoa que é mais proativa, vai mesmo no embate, não tem medo, né, de que ela dá a vida mesmo pela causa. Óbvio que a gente dá também, né? No nosso trabalho a gente quer fazer o melhor possível. Mas, na verdade, é isso. A gente, tendo as políticas públicas e tendo mais pessoas envolvidas, então, sabe, lógico que a gente sabe que tem muitas questões ideológicas, mas se a gente consegue trazer isso por uma indignação criada pela sociedade, que ninguém concorda, na verdade, todos vão sair, né? Seja, não é só a mulher, não é só o homem, mas assim, né, vão ser, né, ou alguns que não concordam, né, porque trabalham com a questão dos direitos humanos, né, e já sabem, usam no trabalho a Constituição Federal, usam o Código de Ética da sua profissão, né, tem o juramento que a gente faz na nossa formatura, que a gente se propõe o quê? A trabalhar por uma sociedade mais justa. Então, tudo isso tem que estar no nosso protocolo de cuidado, né? Para a gente não ser levado cada hora por uma onda de situações que vão surgindo mesmo, né? Esses agentes de saúde que vão, né, em casa, não importa muitas vezes, né? Isso. Eles costumam também poderiam também olhar para essas crianças, Sim. né? E também ajudar nessa... Mas aí eu acho que tem... A gente estava até falando disso numa capacitação, né? Porque faz falta determinados profissionais que trabalhem também na defesa, né? Para que não tenha nenhuma reação tão violenta. Porque às vezes uma situação é detectada, você às vezes tem que tirar a criança imediatamente, ou tem alguma situação que não é para ter continuidade, e aí como que, né, vai ter esse protocolo e essa situação das ameaças, como que você vai, né, também preservar a sua vida diante desse trabalho, que é um trabalho... Quer dizer, nós, né, estamos rodeados de medos, de ameaças, né, de um lado e de outro. Então, por isso que muitas vezes acabamos nos omitindo de alguma maneira. E a expectativa que você levantou, a senhora levantou, era que ocorresse um movimento do tipo #MeToo, né, que teve nos Estados Unidos, das atrizes todas que denunciaram em conjunto e mudaram práticas de relacionamento entre atores profissionais e administradores profissionais e diretores, etc., que mudou a face de Hollywood, mudou a face
da arte arte cinematográfica nos Estados Unidos. Era isso que deveria acontecer aqui? Não, eu acho que deveria acontecer uma conscientização de todo mundo, porque essa violência ela é muito aviltante. Quem passa por ela é que sabe dizer, né? Quem não passa não sabe dizer. E a gente tem que ter essa solidariedade, né? Dessa construção. E as pessoas que... E a gente não pode perder de vista que existe, né? Existe a doença também, né? E que precisa de tratamento. E como esse tratamento vai acontecer? Quais são as melhores, né, condições? Porque quando a gente fala do agressor, ele também precisa de ajuda. A gente já teve condição de ter, né, um agressor mais assim, que trouxe um relato nesse sentido, de dizer como que a psicoterapia e o trabalho em grupo deu suporte para ele também segurar todos os impulsos que ele tinha. E ele abusou mesmo sexualmente de todas as pessoas de uma família do qual ele fazia parte. Ele nem era o pai, ele era o padrasto, e depois ele traz um relato nesse sentido, falando da importância do trabalho em si, né? De ter esses pesos e contrapesos aí para poder ajudá-lo psiquicamente a se conter de todos esses impulsos, né? É porque, na realidade, quer dizer, o que eu visualizo, e lógico, é meio que chover no molhado, mas é a questão da conscientização da população a respeito de o que está acontecendo com o outro pode acontecer comigo ou com alguém que esteja do meu lado. Mas isso é um discurso que, na realidade, a gente faz esse discurso no deserto, porque as pessoas só vão reagir quando elas forem as vítimas. Enquanto isso, está tudo bem. E eu, inclusive, tenho participado, por exemplo, de algumas reuniões do CONSEG, né? Uhum. E realmente uma das preocupações da polícia ou das polícias é exatamente a questão do registro do boletim de ocorrência. E as pessoas, de repente, não têm essa disposição. Então, se alguém teve roubado o seu celular, ele não tem a disposição de ir lá registrar o boletim de ocorrência, mesmo se for pela própria internet. Uhum. Com a preocupação de alguém pode identificá-lo e, de repente, ele receber alguma represália. Então, de repente, é mais fácil deixar aquilo como perdido e ir no shopping comprar um novo. Tá? E essa é a situação que a gente vê. Então, essa tecla da conscientização, a gente pode ficar com o dedo torto, mas a gente tem que continuar batendo nela. Porque, a rigor, a situação hoje pode não estar te atingindo, mas eu diria que hoje a coisa ficou tão banalizada no que respeito a furto e roubos, tá? E até a mortes, né, diante de uma situação dessa, e que as pessoas estão começando a perceber que pode acontecer com ela a qualquer instante. Então aí começa a ter uma conscientização da necessidade da denúncia. E veja, a situação é tão grave que no bairro que eu moro, tá, teve uma casa que foi assaltada. O que aconteceu? O dono da casa não quis que ninguém soubesse o que aconteceu na casa dele, e ele não foi registrar boletim de ocorrência e nem queria que ninguém divulgasse o que aconteceu, inclusive porque tem a vigilância solidária, tem câmeras, etc. Ele proibiu que fosse divulgado. Quer dizer, o que você pode imaginar disso? É que realmente o que foi roubado não poderia ser identificado. Tá? Então, essas situações eu estou colocando um extremo. Uhum. Tá? Quer dizer, chega a esse nível. Então, essa colocação que você está fazendo, realmente da conscientização, é necessário e um dever de cidadão. Porque se for assim, as coisas vão ficar de uma forma incontrolável. Por quê? Porque só vai estar em liberdade quem não cumpre a lei. E aquele que cumpre tem que ficar trancafiado, porque ele não pode nem sair para poder andar na sua quadra. Mas é o que está acontecendo. Por conta dos rastros digitais, né? E porque é uma coisa que essa pesquisa ela é feita, né? Quem lida com o mundo virtual sabe de como isso é feito. Uma pesquisa rápida, a partir do nome, do telefone, e as pessoas ficam temerosas, né? E o motivo de tudo isso não dá para saber. Por quê? A gente tem que bater nessa situação da cultura de paz, né? Sim. Como que nós vamos fazer tudo isso florir, né? Não é um trabalho tão fácil, mas a gente tem que... Começa pela gente, né?
a gente não deixar os nossos valores serem, né, assim... Deturpados. Né? Exatamente, a gente perder os nossos valores e saber o que é a defesa da vida, seguir, né, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Penal, e assim vamos indo, né? Tem tudo aí já sistematizado para regulamentar a convivência social, não é? Você está falando uma coisa, e eu quero só dar 2 exemplos rapidamente, e também serve, não que eu queira ser exemplo para ninguém, mas a rigor é o seguinte, por exemplo, eu passo na rua, se eu vejo um policial, eu faço questão de cumprimentá-lo, tá? Bom dia, boa tarde, etc, tá? Por exemplo, próximo ao meu escritório, que fica lá na Liberdade, tem um monte de moradores de rua, tá? Que ali tem uma marquise e eles vão ficar ali. Então, para eu ir embora pegar meu carro, eu passo por eles. Todos eles me conhecem, tá? Eu cumprimento todos, tá? E tudo bem. E aí, quando vem pedir dinheiro para mim, eu digo, pô, vocês estão melhor do que eu. Porque mesmo aí deitado o dia inteiro e comendo, vocês ainda recebem dinheiro do governo. Tá? Então, vocês não precisam do meu dinheiro. Mas no sentido de uma brincadeira, tá entendendo? E isso, por incrível que pareça, eu passo ali e ninguém pede dinheiro para mim. Tá entendendo? Então, você também acaba, vamos admitir assim, de uma forma... De uma formiguinha, tá? Colocando algum tipo de ensinamento, tá? Ainda que seja indireto, para essas pessoas também. Então, quer dizer, na realidade não é necessariamente isolá-las, é também trazer para uma satisfação de pelo menos um bom dia, uma boa tarde e tudo bem. Quer dizer, basicamente é isso que eu vejo. Agora, é lógico, isso depende de cada um, também do dia a dia, que é uma correria terrível e, de repente, não tem tempo nem de olhar para si mesmo, ainda mais olhar para os outros, né? Mas, enfim... Essa situação de violência que está muito evidente, né? Que bom que está sendo evidenciado, a mídia está divulgando mais, os profissionais estão conversando mais entre si, nós estamos fazendo esse podcast também para aumentar esse conhecimento a respeito. Essa violência impune, ela realimenta e aumenta as violências familiares? Como é que existe um contágio, vamos por assim, dentro das comunidades? Com certeza, né? Eu acho assim, tudo que a gente conseguir colocar, né, a questão da orientação sexual das pessoas, a gente saber conversar, falar de maneira cuidadosa, falar de maneira amorosa e dizer para as pessoas que elas fazem parte da vida e elas podem participar da vida, né, conforme a sua orientação sexual. Os desenhos de hoje que existem de família, são vários desenhos. Todas as famílias têm que ser muito bem recebidas, o desenho que existir. Por quê? Porque os desenhos hoje são variados, né? Tem até um filme que chama Família da Samba. Muito legal, tem aí também, pode ser assistido no YouTube. Isso liberta tantas pessoas, sabe? Para elas verem que não tem que ser aquele desenho da família tradicional. Tem outros desenhos que também são família e que vão fazer com que ela também faça parte da sociedade. Lógico, mas assim, a gente trazendo esses valores de cuidado e proteção, que é a linguagem do amor, né? E que as pessoas não vão deixar de ter família ou ter um relacionamento, né? Que elas possam encontrar nos serviços dos quais elas participam, sabe? E formando esses vínculos e essa forma de relacionamento. É um trabalho de formiguinha também, né? Também, de todo mundo que está fazendo os trabalhos aí, que leva o cobertor na madrugada, que serve o prato de comida, que fazem aí, né, todo esse trabalho social de poderem estar junto das pessoas, levando uma linguagem de acolhimento e, ao mesmo tempo, a gente pensar em como todo mundo pode se unir e favorecer o trabalho com políticas públicas, independente de cor, de raça, de religião, sabe, de formação política ou ideológica. A gente tem que ter esse propósito do cuidado com o ser humano, mas levando essa semente de uma transformação que é possível, e é possível sim, porque nesse trabalho que a gente realiza, quando o passo a passo ele acontece de maneira efetiva e a gente consegue que as pessoas participem, né, na direção desse cuidado e proteção com criança e adolescente, tem resultados positivos, né? Mas a gente tem que, é o que eu digo, do mesmo jeito que nós estamos aqui
fortalecendo para que a sociedade dê esse salto, né, na questão do cuidado e proteção. Do outro lado, tem também as pessoas que ficam fortalecendo para que aumente o discurso de ódio, para que aumente o desentendimento entre as pessoas, né, para que tenham situações de comoção social, para que no Brasil a gente passe para um regime mais totalitário, sabe, onde as pessoas não tenham mais liberdade de expressão. Está aí. Agora, cada um, né, a gente não precisa ficar também fazendo política nesse sentido o tempo todo, mas a gente tem que ter firmeza dentro de nós do que a gente quer para os outros seres humanos e para a gente também. Né? Uma sociedade onde todo mundo possa participar é melhor para todos nós, eu pelo menos acho, na construção desse trabalho. Então, quando chega uma pessoa que precisa desse acolhimento e proteção, essa referência fica na cabeça dela. Tanto que aconteceu uma coisa tão interessante que lá no próprio CNRVV a gente tem também uma sala de espera, né, que as crianças ficam esperando os atendimentos. Então, tem até crianças de SAICA ali, né? E aconteceu que são os abrigos, né? Hoje, né, os antigos abrigos, agora tem essa nomeação de SAICA. Esse SAICA mudou da região ali da Zona Oeste, onde funciona o Instituto Sete Sapiens, foi parar bem longe na Zona Sul e as crianças tiveram que interromper o atendimento. Uma das meninas sentia tanta falta da educadora da sala de espera que um dia saiu sozinha do abrigo, eles não perceberam isso, parou lá no Instituto Sete Sapiens, atrás da educadora da sala de espera. Quer dizer, ali ela encontrou, e não era possível mais vir de lá para cá pelo trânsito, entre todas as situações, e a menina, então, com tanta vontade de encontrar essa educadora de novo, que tinha dado esse acolhimento necessário para uma transformação da vida dela, foi para lá e chegou sozinha no Instituto SEDES para ver aquela pessoa. Já era fim de tarde, já ela estava quase indo embora. Mas para a gente ver, sabe, essas questões elas precisam ser construídas, né, com um relacionamento onde é possível encontrar uma outra esperança, né? E se a gente pensa... né? De pouco em pouco, né? De pouco em pouco. Agora, por um lado, de muito em muito, né, pelo que a professora disse, o lado de organização das pessoas que fazem a violência aumentou muito com a rede, né? E isso se traduziu também por aumento da violência na sociedade, ou seja, desde a virada do século, a virada do milênio para cá, nós tivemos um panorama diferente em termos de numéricos, em termos de incidência? Com certeza, porque tem a violência sexual online, né? E ela acontece já intrafamiliar também. Como que é isso? É com os avatares, né? Nos jogos, por exemplo, eu já vi o relato de criança que entrou para jogar. A gente até quando conta dos jogos, né? A gente até sabe dos perigos que tem, né? Assim, lógico, tem muita coisa, situação em que ajuda na socialização também, né? A gente não pode só dizer que acontece em situações, né, de vulnerabilidade. Mas para criança e adolescente, muito mais, né? Porque os bate-papos ali dos jogos, né, fazem com que as crianças sejam convidadas a ir para outras plataformas, né? O Roblox é o jogo principal, que as crianças jogam muito e tem a sala de bate-papo. Ali eles já aliciam a criança e levam para outra plataforma, que pode ser o próprio WhatsApp, por exemplo. E ali tem até o relato de uma mãe, né, que a menina foi convidada pelo aliciador para ir para o WhatsApp, e ali ela contou tudo para o aliciador e mandou até fotos, né, com ela sem roupa, porque ele falava, era um homem, e na verdade dizia que era uma menina na mesma idade, né? Esse tipo de aliciamento na internet chama grooming, né? Quando você se apresenta de uma outra forma. E aí contou como se fosse uma menina esse aliciador, que ele tinha já comprado para uma calcinha da Hello Kitty. Aí que então ela mostrasse a calcinha que estava vestindo. Então ela começou a tirar a roupa e ele fotografar. E aí, num outro momento, ela já estava sem roupa nenhuma, né? Então, vai assim, num crescendo. Aí depois começa a chantagem com a família, querer o encontro presencial com essa criança. E vai só acontecendo, né, situações muito difíceis.
em todas essas interações, né? Como todo crime, tem muita criatividade, né? E vai se multiplicando. E quando a gente identifica um padrão, eles já estão avançando em outro. De novo, tem uma rede de ajuda aí, de comunicação muito intensa, que eles fazem entre si. Quando às vezes ele não está conseguindo ainda aliciar, ganha dicas, né? Ah, faça isso porque eu fiz e deu certo. Então, assim, é uma rede também. Do mesmo jeito que nós aqui estamos, fazendo o possível para levar maior consciência, que as pessoas fiquem atentas, sim, a todos os ambientes virtuais onde as crianças estão participando. Quando ela pedir intimidade, faça perguntas assim de esclarecimento, fala assim, olha, até li uma cartilha, né? Tem a cartilha da internetsegura.br do Comitê Gestor da Internet, cartilha para todas as idades. E é bom que os pais se instrumentalizam, e aí, ao invés de chegar só fazendo ameaças ou cortando o diálogo com o filho, ele também pode, de certa forma, se abastecer de conteúdo para conversar, né, nos grupos, dizer, olha, eu sei o que é isso, está acontecendo isso, né, nas conversas que você tem, e aí eu acho que melhora, né? Até para poder transmitir para a criança a segurança e o conhecimento que se tem, né, e não ficar de uma forma de abordagem que pode ser uma abordagem de descrédito. Sim. E aí vem a resposta, você não entende nada disso, você já está velho, você não sabe nada. Então, se a informação for mais precisa, aí, de repente, pode refletir, pô, que o meu pai ou que a minha mãe está falando, realmente ele tem razão, porque é isso mesmo, tal. Então, eu acho que essa referência aí é importante para que os pais também possam estarem instruídos para poder orientar ou chamar a atenção de uma forma mais incisiva, mais participativa, né? E liberar também, não ficar mais com aquele rótulo do nativo digital, né? Porque esse rótulo, ele também, para o jovem, ele afastou as gerações. Ele achou que ele era mais entendido, porque os pais diziam, meu filho entende de tudo, muito melhor que eu, ele que vai me ensinar a lidar com o mundo virtual. E isso tirou o papel de responsabilidade dos pais, né? Porque falou, é a geração, né, que nasceu no mundo digital, na era digital, então conhece muito melhor do que eu. Isso foi fazendo o quê? Afastando as gerações. Então, é um outro rótulo, nativo digital, que precisa ser abandonado, né? Porque, ele sabe tudo e eu não sei nada. Então, isso muda, sabe? A questão da hierarquia, na convivência mesmo social, né? Todo precisa querer aprender também, né? Mesmo as pessoas mais velhas, eu acho que tem que estar investigando, estudando, e aí, sim, vai poder realmente chegar junto aos jovens. Nós ouvimos até agora muitos relatos da professora Beatriz Lorenzini. Acho que ela passaria uma semana junto conosco aqui contando todas essas ideias, esses conceitos e os fatos em si, que são gravíssimos, né? Então eu convido a fazer a sua tarefa, né, que é fazer o like, divulgar para os amigos, de um assunto que é importantíssimo, né? Atualíssimo, como disse a professora logo no começo, e nós vamos ficar com uma mensagem final dela. Ela falou tanta coisa, né? Muito interessante, e com vários desdobramentos. Assim, uma mensagenzinha final para os nossos espectadores passarem adiante numa frase para os amigos e para os conhecidos e familiares. Então, queria até demorar mais um pouquinho, se não for problema, porque eu não passei referência que as pessoas aonde podem buscar ajuda nessa questão do mundo virtual, né? Tem os canais da SaferNet, que é o www.safernet.org.br, e tem o canal de ajuda.org.br, ele é maravilhoso para quem precisar de ajuda, né? Tá comunicando no mundo virtual até outros tipos de violência, pode pedir ajuda. Outro número que eu acho que é fundamental as pessoas terem, 188 do Centro de Valorização da Vida. Esse também é ótimo para as pessoas também contarem com profissionais que são ali muito especiais para naquela emergência onde você não sabe com quem contar, né? Principalmente porque o suicídio é questão de saúde pública, né? Morre um brasileiro a cada 45 minutos e poderiam ser evitados 9 de cada 10 casos.
Então, eu acho que isso é uma estatística boa e eu acho que a gente tem a missão de trazer esse conhecimento. Fala de tudo, mas fala assim, onde eu peço ajuda, né? Então, eu acho isso. Tem que ter os lugares imediatos para pedir ajuda também. Esse daí é só de adolescente? Não, o Centro de Valorização da Vida. Não, sobre suicídio, essa estatística. Não, é de uma maneira geral. E eu acho que a gente também tem que... Eu acho que esse trabalho que a gente faz, isso que vocês estão fazendo, também previne, faz com que a pessoa cuide, né? Assim, sabendo onde buscar ajuda para um ato tão, né, violento contra ela mesma, eu acho que... E tem tido resultados muito favoráveis, né? Então, a gente tem que diminuir essa estatística, eu acho, né? Trabalhar para isso. Então, essa é a nossa missão, assim. Eu venho mesmo trazer o trabalho para que a gente, né, aumente essa consciência do cuidado e proteção. Dentro do Sede Sapienses também cuida, então, dessa questão do suicídio. A gente tem outros grupos que até tem cursos de pessoas que falam do tema. Ali, óbvio, né, com a situação da violência, isso está muito sujeito a acontecer, porque um dos desdobramentos finais é o suicídio, né? Da situação dessa violência que a gente lida com ela, violência doméstica, né? Então, a gente não sabe qual é o cenário em que isso vai se estabelecer, né? Mas uma das saídas para quando a pessoa passa por situação de violência, né? O final é o suicídio. Quando ela não vê saída, né? Professora Beatriz, muitíssimo obrigado. E provavelmente a gente vai ter que convidá-la para falar sobre os desdobramentos do que foi falado hoje, porque é infindável, né? O assunto vai continuar atual, infelizmente, mas devido aos bons trabalhos e, né, este convite a compor com esse grupo, ou pelo menos se manifestar, está em aberto. Vamos trabalhar também. Muito obrigado. Fiquei muito feliz em te receber também você. Eu acho que eu não fazia ideia que o Sede Sapienses já estava com esse projeto tão bom, né? 20 anos, né? Também faz 20 anos que eu saí de lá, né? Não, E olha, vocês estão de parabéns, viu? Você está de espero parabéns. ter ajudado, gente. Muito, Tantas coisas, muito, né? muito. Nossa, coisas que eu não sabia mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês também. Nós vamos tirar uma foto. Tá.